Boa noite, pessoal. Sejam todos bem-vindos a mais um encontro aqui no Devaneios do Café, o nosso espaço de devaneios, de poesia, de psicanálise, de trocas que temos aqui nas quartas-feiras, às 7h30 da noite. E estamos aqui no SEI de Campinas, localizados na Rua Doutor Quirino 1856, aqui no centro da cidade. Então, estamos aqui de volta, no nosso encontro 53, sem contar o Cine Devaneios, tá? Eu não estou contando o Cine Devaneios. Boa noite, pessoal. Boa noite para a Joana, que já está chegando aqui conosco. O pessoal já está entrando aqui ao vivo. E, boa noite para o Vitor. Olá, Vitor. O Vitor está sempre conosco. E, como eu sempre faço, pessoal, eu faço alguns avisos no início da live. Boa noite para a Vivian. Olá, Vivian. Vivian também está aqui com a gente. E hoje, deixa eu ver. Hoje eu tenho... Lembrar aqui. Eu tenho 2 avisos. Lembrei a quantidade de avisos. Tenho 2. Boa noite para Clara. Clara Dias está aqui conosco também. Olá, Clara, tudo bom? A Clara é nova aqui, eu não tinha visto a Clara ainda junto conosco. Então, pessoal, lembrando que inclusive aqui o Devaneios do Café, nós temos uma parceria com a editora Vozes e nós estamos fazendo um sorteio de um livro que foi lançado recentemente, na verdade, agora já não é mais nem pré-venda, que é o Fronteiras do Gustavo Barcelos, que são ensaios sobre as psicologias, das fronteiras, das gavetas, das intimidades, como nós mesmos já fizemos uma live sobre. Boa noite, quem que está aqui entrando? Jaci, eu acho que é Jaci Carneiro que está entrando. Olá, Jaci, tudo bom? Boa noite para o Osório Barreto também, que está entrando aqui conosco, pessoal chegando. Inclusive, o pessoal que está chegando agora, que está entrando pela primeira vez, nós temos aqui agora, esporadicamente, dependendo ali de qual for o tempo também, mas estamos fazendo sorteios. Este livro, que é o meu livro, mas eu tenho uma outra versão em casa dele, um livro novo, sem anotações nem nada, que está sendo sorteado para quem participa das lives. Para quem participa ao vivo aqui das lives, que tem uma frequência aqui de participações. Então eu sempre vejo a frequência de quem entra, de quem comenta e tudo mais. E hoje eu vou pegar mais 2 nomes no final da live para concorrerem ao sorteio. Quando chegarmos ao número de 10 nomes, faremos ali um sorteio na live seguinte. Então hoje eu pego mais 2 nomes de pessoas que participam aqui conosco. Boa noite para a Enila. A Enila também está sempre conosco aqui. O Vitor, a Enila. Então no final da live, quem ficar até o final da live, inclusive na live passada eu falei um nome que agora não estou lembrado qual que eu passei, a pessoa não estava, então ela não está participando agora do sorteio. Talvez eu chame ela novamente, mas não é muita certeza, tá? Então... fiquem até o final da live se quiserem concorrer ao sorteio do Fronteiras. Esse é o segundo sorteio que nós estamos fazendo aqui no Devaneios do Café. O primeiro foi uma camiseta e agora estamos sorteando um livro para os participantes dos nossos encontros de quarta-feira. Além disso, eu sempre apresento sempre quando tem um pré-lançamento, uma novidade da editora Vozes, e hoje tem este novo livro da Verena Cast. Quem não conhece a Verena Cast, ela é uma autora junguiana, então ela tem diversos livros. Ela é uma escritora com uma obra até bastante vasta em relação à psicologia analítica. Ela tem até um livro que é quase que um passo a passo ali sobre como são as visões ali de ânimos, dos arquétipos,
de individuação. Ela tem um livro que agora não vou lembrar o nome, tá? Mas esse novo livro dela, chamado O Significado dos Conflitos, Complexos e Temas de Vida como Oportunidades de Crescimento. Aqui ela vai ver ali, pegar as questões do complexos como uma questão de como isso traz um autoconhecimento, como isso pode ser uma autoavaliação sobre a sua vida. Então, olhar para eles de uma forma mais psicológica. Então, ela vai pegar aqui exemplos clínicos, né? Na página 84 ela tem esses exemplos clínicos. Acho que também por volta de... Acho que o livro inteiro, na verdade, são de exemplos clínicos, tá? Eu dei uma folhada nele, mas tem muitos exemplos de uma mulher de 56 anos, de um homem de meia idade, aqui até tem uns desenhinhos de complexos familiares, aqui ó, é um livro que também tem umas ilustrações, que é bem interessante para quem trabalha com clínica, também para quem quiser ali um olhar de uma autoanálise também, mas aqui é um livro interessante para quem mais trabalha com a clínica, tá? Então esta é a recomendação da editora Vozes para nosso encontro hoje. Boa noite para Denise. Olá, Denise, tudo bom? Denise também sempre está conosco aqui. Deixa eu ver se entrou mais alguém, eu não vi. Aqui a Enila já tinha entrado. A Jaci, tudo de bom? Tá tudo ok. E bom, agora falando sobre a nossa live especificamente, na semana passada nós devaneamos, a gente foi seguindo ali, aqui a Joyce falando, exemplos clínicos são muito gostosos de ler. Eu gosto muito, viu, Joyce? É uma leitura que me agrada muito. Inclusive, o precursor desse tipo de literatura foi Freud, o tal do estudo de caso. E o Freud faz isso muito bem. Ele é um ótimo escritor. Isso sem sombra de dúvidas. Então, até não sei quem foi que falou, mas o Freud, ele foi feito, acho que uma pesquisa na própria Alemanha ou algum dos países de língua alemã que davam obras do Freud para as pessoas lerem nesses países, e mesmo a pessoa nunca tendo contato com a psicanálise, a pessoa conseguia entender alguma coisa do que estava sendo escrita. O que é bem interessante, porque mostra como o Freud é um autor que ele tem essa qualidade literária. Então, não à toa, ele é um dos grandes gênios que nós temos aí dentro da humanidade. Ele nos trouxe ali uma noção de inconsciente para uma visão mais científica, entre aspas. Eu não gosto muito dessa palavra, mas porque ela é usada de uma forma muito tecnicista, muito normativa. E eu acho que a ciência ela pode trazer um brilho outro quando ela pode trazer uma perspectiva até mesmo mais filosófica. O próprio Jung dizia isso também, que nós, como psicólogos, temos que ser amigos, temos que ser apaixonados até pela filosofia, né? Pela sofia, pela sabedoria, né? Pelo amor à sabedoria, né? Filosofia. Bom, dito isso, na live passada, nós devaneamos sobre poesia. Uma poesia sobre alma, inclusive, dessa querida, dessa fantástica, e que eu admiro muito a obra dela, da Wisława, acho que é assim que fala o nome dela, Zembrowska, deste livro, que acho que foi que é um dos últimos editados pela Companhia das Letras, de poesias dela, chamado Para o Meu Coração num Domingo. Este livro aqui, uma curiosidade, é que as poesias reunidas deste livro, elas tratam bastante do tema de sonhos, de morte, de alma, e acho que não à toa, pois aqui ela vai falando também sobre metamorfose, ela vai também falando sobre mudanças. E hoje
Eu não sei qual o tempo que nós teremos, tá? Que na última live eu pensei em trazer 3 poemas e a gente ficou em um só. Deu muito pano para manga. Mas eu pensei dependendo de como for esta live, que a gente vai fazer ali, com tanto de poesia que a gente for conseguindo ali se desdobrar sobre elas, eu grifei algumas para serem ali conversadas. Deixa eu ver, 3. Eu coloquei 3 aqui, porque eu coloquei até mais, mas eu coloquei umas 3 aqui. E eu vou fazer o quê? Eu vou falar o título de 3 poesias. E aí eu vou deixar com que vocês escolham a primeira, porque como eu não sei se vai dar tempo de falar todas, a gente começa pela que for mais interessante aí pelo título. Vamos julgar o livro pela capa aqui nesse sentido. E bom, das poesias que eu selecionei para nós conversarmos hoje, tem uma poesia que o título dela chama-se Platão, ou seja, por quê? É uma poesia que eu gostei bastante dela, inclusive. Eu até fiz umas anotações. Tem uma outra aqui que é Uma menininha puxa a toalha. Essa foi a segunda que eu marquei aqui. Deixa eu ver se essa daqui faz parte. Ah, não, essa daqui é da alma. Essa foi na outra. Deixa eu ver se essa daqui eu anotei. Costumo... Ah, essa daqui não. Essa daqui eu não anotei. Apesar de ela ser bem legal, mas... essa daqui eu teria poucos comentários a se fazer. Deixa eu ver essa daqui. Ah, esta aqui. E lista. Essa foi a terceira poesia que eu coloquei. A lista é uma poesia também bastante provocativa da Wisława. Então, as 3 poesias. Platão, ou seja, por quê? A segunda é Uma menininha puxa a toalha. E a terceira é lista. Qual vocês preferem que nós comecemos? Que a gente aponte, a gente vai por qual caminho? Então, aqui tenho 3 recomendações. Vamos ver se surge ali uma escolha já. Então, fiquem à vontade, pode escolher. Vou repetir o nome das poesias. Platão, ou seja, por quê? Uma menininha puxa a toalha. E a terceira é lista. Deixa eu ver. Difícil escolha, mas a segunda é da menininha, né, Enila? A lista, bom, tá 2-1 para a lista. A Joana e o Vitor citaram a lista. A Diaci gostou da primeira, que é do Platão. A lista tá com terceira agora, tá 3-1-1. 4-1-1, a lista tá ganhando aqui. Deixa eu ver se já vai ter mais um voto, mas eu acho que a lista vai ganhar. A primeira me pegou, mas acho que vou de segunda também. Então ficou 4-2-1 por enquanto. Mas se tiver 4-3, aí eu vou abrir mais votos. Se ficar agora 5, aí eu já fecho na lista. Vamos ver. Eu, pessoalmente, eu gosto do Platão. Eu adoro essa do Platão. Ela é bem interessante. Se a gente tiver tempo, a gente vai falar sobre ela. Eu vou tentar seguir pela ordem de escolha. Se a gente for falar das 3, eu vou seguir por uma ordem de escolha. Então, a primeira vai ser da lista, pelo que eu estou vendo. Mais nenhum voto. Deixa eu ver se vai ter. Bom, não tem mais votos. Então, temos ali a escolha da lista. Então, vamos começar pela lista. Deixa eu só ver como é que está minha lapiseira aqui. Aí. Que geralmente eu anoto algumas coisas enquanto eu leio. Ou depois que eu leio também. Lista, pronto. Ó, chegamos aqui. A Angélica falou a lista. Então, vamos começar pela lista. Deixa eu abrir nela aqui, porque a minha página ficou no do Platão. Tem uma outra poesia aqui que ela é boa pra caramba, mas eu não coloquei ela ainda aqui. Talvez para uma outra hora. Deixa eu achar. Cadê a... tô fazendo... É pra trás que eu tenho que ir. Aqui, achei. Aqui... Lista.
Achei a página. Bom, a lista, ela está na página 256, 257, ela começa nessa página da edição da Companhia das Letras. E lembrando, inclusive, né, para quem quiser as referências, eu sempre tento passá-las da forma mais fidedigna possível, é um livro bilíngue. Então, nas páginas esquerdas está a poesia escrita em polonês e na direita está a poesia traduzida. Isso é importante, tá, pessoal? Porque até mesmo os tradutores, eles comentam o quê? Que a Wisława é uma daquelas autoras que ela faz bastante brincadeiras com jogos de linguagem. E não só com jogos de linguagem, mas também com expressões que são mais conhecidas e são mais populares na Polônia. Então, os tradutores, eles buscaram fazer o quê? Aproximar muitas dessas expressões com expressões que teriam algum valor mais aproximado dentro da nossa língua portuguesa. Então, esse é um ponto importante para se ler estas poesias, porque algumas coisas ali não estão ao pé da letra, porque inclusive não faria sentido para a nossa cultura. Isso é colocado inclusive num dos primeiros livros de poemas dela que foi trazido aqui para o Brasil. Pois bem, então, dito isso, vamos ler poesia e vamos nos inspirar por ela. Lista. Fiz uma lista de perguntas para as quais não espero mais respostas. Seja porque são prematuras, seja porque não vou compreendê-las. A lista de perguntas é longa. Aborda questões mais e menos importantes. Mas, para não entediá-los, revelo só algumas. O que era real e o que apenas parecia ser, nesta plateia estelar e subestelar, na qual, além do bilhete de entrada, é obrigatório o bilhete de saída. E todo esse mundo vivo, que não vou ter tempo de comparar com nenhum outro. O que vão escrever os jornais amanhã? Quando cessarão as guerras e o que entrará no seu lugar? No dedo de quem está agora o anel, roubado de mim, perdido? Onde o lugar do livre-arbítrio, que consegue ao mesmo tempo ser e não ser? E aquelas dezenas de pessoas, será que de fato nos conhecíamos? O que a M tentava me dizer quando já não podia falar? Por que considerei boas as coisas ruins e o que devo fazer para não me enganar mais? Algumas perguntas anotei pouco antes de adormecer. Ao acordar, já não consegui decifrá-las. Às vezes suspeito que é um código próprio, mas essa também é uma pergunta que me abandonará um dia. Essa é uma bela de uma poesia. Inclusive, antes de nós comentarmos sobre ela, tem vários pontos aqui a serem, para a gente aqui desenvolvendo a nossa conversa, mas uma característica que a Wisława, eu acho que eu não cheguei a comentar isso com a exatidão das informações que eu tenho agora, tá? Porque eu esqueci, aí eu fui buscá-las. A Wisława, eu tinha até comentado esta parte, mas eu gosto de algumas coisas mais exatas para a gente poder se situar, inclusive. A Wisława, ela morre ali, acho que por 2012, se não me engano, 2011, 2012, inclusive muito próxima da morte de James Hillman. James Hillman ele morre em 2011. E a Wisława, ela ganha o Prêmio Nobel de Literatura em 1996. Ela é uma das escritoras polonesas que ganham o Prêmio Nobel de Literatura. A Polônia tem ali uma vastidão
de ganhadores de prêmio Nobel. Uma vastidão mesmo, seja de literatura, seja de química e por aí vai. Então a Polônia tem ali uma riqueza cultural nesse sentido. Então estamos tratando ali de uma poetisa que ela vem de uma cultura que valoriza a literatura. Valoriza em qual sentido? Que ali as pessoas levam a sério, quase como uma profissão, quase como um desejo de se tornar. O que você vai ser? Você é poeta. A gente fala aqui isso no Brasil, vai falar, legal, tá, mas o que você quer? Qual que é a sua profissão? Lá, apesar dos apesares, isso também, ser poeta não é só uma profissão. Poucas pessoas conseguem viver disso também lá. Inclusive, ela fala sobre isso num outro livro chamado Correio Literário, em que ela vai falando, bom, você precisa ter uma base para ser poeta. Qual que é a sua base? O que te dá um labor? O que faz com que você lapide sua visão de mundo? Que tipo de olhar é o seu? Então isso o poeta também vai se localizando. A qualidade artística que ele tem. A Wisława, ela é uma autora que ela se interessa por diversos campos da ciência. Por isso que eu queria citar essa questão cultural que a Polônia tem. Porque ela vai conversar com matemáticos, com físicos, com geógrafos e por aí vai. E o interessante é que não é conversando simplesmente para ver o que o cara está falando, como as coisas são, no sentido mais normativo da palavra, mas ela está querendo ver a poesia que está por detrás daquela forma de se ver as coisas. Então, a Wisława, ela tem uma poesia com uma característica mais filosófica. Ela é uma poetisa que traz isso. Inclusive, esse poema Lista tem essa característica muito fundamentada. A gente percebe ali que o desenrolar dele não é um desenrolar que se preocupe, até mesmo, deixa eu até confirmar, mas é isso mesmo, quer ver? Então, deixa eu ver aqui. É que eu não sei falar polonês, tá, pessoal? Então eu não quero... É que tem alguns... eu acho que esse tem. Mas é que tem alguns poemas dela que ela não tem uma pretensão de criar ali uma rima. Nesse daqui tem. Eu vi que tem bastante lugares aqui que tem uma questão meio mais rimada aqui das palavras. Aqui eu não sei falar polonês, mas aqui as palavras terminam com basicamente letras muito próximas aqui. Tem até um estrofe que fala sobre isso. Mas a tradução para o português, inclusive dessa moça aqui, a Regina, agora eu não sei falar esse nome, como é que fala? Prisbician, acho que deve ser por aí que é o nome dela. Ela fala que dentro da tradução que ela fez, ela não deu a devida atenção, e por justa causa, até ela vai falando por conta disso, a questão da rima, porque ela queria trazer ali o que a poesia estava dando como seu conteúdo, o que ela estava direcionando. Então ela buscou não fazer, por exemplo, a tradução que tem da Divina Comédia. A Divina Comédia é uma tradução que busca ali ser bastante rigorosa em relação à métrica e à rima. Agora não vou lembrar de qual editora que é, mas é uma das mais famosas das traduções do italiano, que ele mantém essa rima. Ele fala, a gente vai manter aqui a intenção é outra. A intenção é dar valor ao conteúdo mais do que para a própria rima, porque muitas vezes isso poderia dificultar a própria compreensão do conteúdo e também da maneira narrativa dela. Estou trazendo tudo isso porque a gente lê o poema, mas às vezes muita gente esquece que o poema é uma tradução. Que este poema aqui, o acesso que nós temos, porque eu acho que raras pessoas no Brasil
sabem falar polonês fluente. Inclusive a própria tradutora fala, é um desafio muito grande. O polonês é uma língua que também é uma língua declinada, então não é uma língua que nós temos essa intimidade com esta forma de se falar. Então tem todas essas variáveis. Então tudo que está aqui escrito, digamos aqui, passa por um olhar da nossa cultura também. Então tem um olhar da nossa cultura dentro da poesia. Isso acontece para todas as imagens. Isso que eu queria iniciar a falar sobre isso. Quando nós lemos qualquer que seja, claro que aqui é um livro traduzido, mas até mesmo um livro natal, né? Sei lá, a gente pegar um Guimarães Rosa, a gente pegar um José de Alencar, um Machado de Assis, ou até mesmo, se for para o campo da poesia, a gente até fez uma live sobre ela, Ana Martins Marques. O que o poeta nos oferece é um olhar que ele preserva a sua dúvida, ele preserva a escuridão daquilo que ele está tentando tratar. Ele não desenha uma árvore sem as suas sombras. O poeta faz inclusive menção de quão importante a sombra é para que a árvore também apareça. Ela dá uma noção de tridimensionalidade, uma noção de que aquilo tem uma conversa com algo que nós dizemos ali que parece se assimilar com a realidade. O tridimensional nos traz essa noção de realidade, nos traz para uma questão que não fica só num plano mais bidimensional. Quando tem sombra, dá uma impressão de que tem alguma coisa ali a mais, envolvendo aquela imagem. Então, nesse sentido, uma poesia que trate de escrever sobre a verdade, não essa verdade absoluta, a gente tem falado aqui também sobre, mas uma verdade sobre como as coisas são e se apresentam por elas mesmas, ela precisa preservar esse atributo. Porque eu não sei de tudo o que estou falando. Se eu souber de tudo o que eu estou falando, isso se encerra. Essa imagem some. Ela fica clara demais, tem luz demais. Então esse é um ponto. E foi só um ponto aqui para iniciar uma provocação e já vi que tem comentários. Vou lê-los para depois ali pegar alguns pontos da poesia. Deixa eu ver o primeiro comentário. É o da Enilo. Poesia é vital. Com ela estabelecemos pontes entre lugares que antes nem mesmo sabíamos que existiam. Sim, eu acho que a poesia, ela nos traz essa possibilidade de criar conexões. Por isso que eu falo, a conexão que a poesia traz, ela tem um aspecto universal, que é o que a gente chama inclusive aqui de arquetípico, e também tem o seu aspecto de particularidades nesse universal que não aparecem tão facilmente. Eles são aspectos que, digamos assim, ele provoca se você está interessado na poesia. Então, por mais que a gente consiga ler, por exemplo, eu fiz uma postagem esses dias, né? Esses dias eu acho que foi até ontem, estou um pouco perdido no tempo, de uma outra poetisa, que ela fala, né, o quanto o começo tem uma relação íntima já com o seu destino. Isso aparece também naquele seriado que eu estou recomendando para vocês ali nos stories, o Self-Portrait Alpha Coffee Pot, não tem esse nome traduzido, é em inglês mesmo o nome dele, fala sobre isso. E por quê? Porque por mais que a gente fale sobre alma, sobre morte, que são temas extremamente imprescindíveis e importantes psicologicamente falando, eles são temas inesgotáveis. Nós estamos falando aqui, inclusive, de um poema que o nome dele parece que não tem nada a ver, mas ele também está falando sobre morte. As palavras dele estão falando sobre morte o tempo inteiro, sem inclusive, deixa eu até ter a certeza disso aqui, tá? Deixa eu ver se é isso aqui mesmo.
sem em nenhum momento citar a palavra morte. Em nenhum momento falamos morte aqui. Mas olha um trecho que aparece. O que era real, o que apenas parecia ser nesta plateia estelar e subestelar, na qual, além do bilhete de entrada, é obrigatório o bilhete de saída. Isso aqui é morte. Está falando sobre morte sem nem ter comentado sobre essa palavra. Olha que interessante. Esse trechinho do poema fala exatamente sobre isso. Isso não é uma outra maneira de falar sobre vida e morte? Como concomitâncias, como lados da mesma moeda. Ou seja, eles não são contraditórios. Eu acho que esse é um ponto. Um salto que o Jung deu em relação a Freud é que o Jung, em pontos da obra dele, não toda, mas ele percebe que tem coisas que elas não são contraditórias, elas são a mesma, dita de outra forma. Onde isso aparece também? Na mítica. A mítica entende, eu acho que já citei esse exemplo, mas vai ele mesmo de novo. Entende, por exemplo, Zeus e Hades. Eles são irmãos. O que quer dizer fraternidade na mítica grega? Isso não só na mítica grega, mas eu estou usando os exemplos de deuses gregos. Quer dizer que são eventos que acontecem em concomitância. Ao mesmo tempo que uma vida está nascendo, tem alguma coisa acontecendo do outro lado. A morte é o outro lado da vida. Então tem alguma coisa acontecendo no outro lado. Essa noção que inclusive se tem de realidades paralelas é uma noção de morte. Se você for pegar bem o que está acontecendo numa realidade paralela, é exatamente isso. O que o poeta faz? O poeta escancara realidades paralelas o tempo todo. Um bom poeta faz isso, uma boa poesia faz isso. Por isso que ela é inesgotável. Ela vai circunscrevendo realidades paralelas o tempo todo, que são realidades que só se encontram na morte. Na vida a gente tem uma realidade, digamos assim, mais pronta, mais pré-fundamentada muitas vezes. Na morte não. Ela é um vasto campo de realidades. Um vasto campo para a imaginação pensar como seria uma realidade com pessoas com todo mundo, se todo mundo tivesse duas cabeças. Se três cabeças, citando ali o cérebro do Hades. Isso acontece. Então, a mítica nos entrega essa possibilidade de enxergar paralelismos, de enxergar concomitâncias em coisas que acontecem em algo que parece que é uma só. Opa, tem mais coisas acontecendo aqui. Exatamente por ter mais coisas acontecendo na mesma, que isso nos interessa psicologicamente. Por quê? Porque eu não vou mudar de realidade mudando de cidade, estado e país. Eu vou mudar de realidade quando eu mudo de fantasia. Esse é o sentido que a gente está buscando psicologicamente. Mudar de fantasia. Para quê? Não para mudar a coisa que eu estou vendo, mas para mudar a forma como eu vejo esta coisa. Que ela está apresentando outras qualidades além destas, que os outros conseguem enxergar porque eles estão vivendo realidades outras. Até a própria física, né? Dois corpos não podem ocupar o mesmo lugar no espaço. Então, se estamos no mesmo espaço, não estamos da mesma forma. Estamos vendo de ângulos diferentes o tempo todo. Por existir outros, existe a oportunidade de ver outras coisas também. Outras pessoas, outros livros, outras árvores e por aí vai. Outros, de uma forma geral. Me estendi aqui no devaneio. Tem mais comentários. Porque daqui a pouco eu vou voltar para a poesia. A poesia faz isso. A poesia nos tira do nosso lugar habitual. A Joyce comentando. A poesia consegue trazer muitas vezes o sentido para além daquela imagem que é apresentada. E isso a torna especial e toca diferentemente cada um. Sim, eu acho que esse é um ponto. Porque um bom poeta, Joyce, ele está interessado exatamente sobre a realidade das coisas. E eu não consigo falar da realidade das coisas se ela for apenas uma realidade.
Então, por exemplo, quando o Jung ele fez aqueles testes de associação de palavras no início dos seus trabalhos psicológicos, o que ele estava tentando ver? Que a palavra mencionada tinha uma correlação direta com o conteúdo emocional que a pessoa que estava escutando talvez não tivesse tanto acesso. Isso aparece naquele filme Método Perigoso, inclusive, um exemplo de como isso funciona, esse teste de associação de palavras. Então, ali o que é interessante? É a realidade psíquica. E a realidade psíquica é fundamentada em fantasias. Então, aqui, o que a poetisa está fazendo é isso. Daqui a pouco eu já vou chegar no poema, só vou ver se tem mais conteúdos aqui que a gente está conversando juntos. Deixa eu ver. O Osório, poesia, onde a palavra encontra o silêncio. E também, Osório, muito bom comentário, muito bonito o seu comentário. A gente poderia também ver nesse sentido, onde o silêncio fala palavras diferentes também. Eu acho que interessante é que eu acho que dentro desse silêncio que você está comentando, as palavras habituais, elas desmoronam. Elas costumam ficar muito inquietantes. Elas tentam se achar o tempo todo e muitas vezes elas ficam perdidas. Porque as palavras habituais, que digamos assim, salvam o nosso dia, como diriam as meninas superpoderosas, ou o narrador das meninas superpoderosas, na verdade, né? Elas ficam no mundo das imagens sem saber o que fazer, porque ela não está tratando de algo palpável. Inclusive, tem até uma poesia, agora eu não vou lembrar de quem que é, acho que é até da Ana Martins. Eu acho que é dela, mas depois eu vou dar uma pesquisada. Que ela é uma poesia fantástica, que ela fala como as nossas palavras habitualmente ficam gastas como solas de sapato. E eu acho que importante é isso, uma palavra que ela fica muito gasta, ela perde o seu efeito psicológico, porque ela pode deixar de conversar com outras qualidades psicológicas. Por exemplo, se a gente ficar aqui falando o tempo todo profundo, 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 ou alma, 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 ou, sei lá, complexo, 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 chega uma hora que essa palavra não vai mais fazer sentido. Por isso que a intenção de nós lermos uma poesia como esta é de nós percebermos qualidades outras dessas palavras que nos tornam habituais em nosso cotidiano. Para quê? Para que exatamente a gente consiga perceber, bom, essa profundidade tem que qualidade dela? A gente viu numa das lives passadas que uma das qualidades da profundidade é a intimidade, mas não é a única. Um outro exemplo, fogo. O Bachelard, ele tem diversos livros sobre fogo, acho que tem 3, né? Sobre os canais do fogo, a chama de uma vela, e tem um que ficou incompleto ali, que são fragmentos de uma poética do fogo. Então ele escreve bastante sobre fogo. Ali ele não é o mesmo fogo. Tem um fogo que fala sobre a psicologia do respeito, tem um fogo que fala sobre a psicologia da solidão, e por aí vai. Então isso é o que? Uma metáfora. A solidão vista como um fogo. Ele percebe isso. O Bachelard, inclusive nessas obras do Bachelard Noturno, que inclusive quem eu acho que dá essa nomenclatura, como é que chama aquele cara agora? Ai, como é que é o nome dele? Ele escreve um livro sobre Bachelard, o título dele é Bachelard, inclusive. Esqueci o nome dele agora. Acho que é o Bontemps, Vincent Bontemps, lembrei. Vincent Bontemps. Ele faz essa distinção da obra do Bachelard diurno, que é um filósofo preocupado com questões da ciência, e o Bachelard noturno preocupado com questões poéticas. Então, dentro dessas obras do Bachelard ali, da poética do devaneio, da poética da terra, enfim, tudo mais, ele vai beber do quê? De poesia.
O Bachelard, ele era um exímio, agora puxando o saco para o meu lado, ele era um conhecedor exímio de Rainer Maria Rilke. Em diversos momentos ali de alguns capítulos, a epígrafe do capítulo é o Rilke. Ele usa ali o Rilke. O Rilke é um autor fantástico, ele tem uma sensibilidade maravilhosa. E não à toa, porque ele viu alguma coisa antes dela se tornar ciência. Antes dela se tornar ciência, ela era poesia. É a raiz. Uma psicologia profunda precisa chegar nas suas raízes. As raízes da profundidade é a poesia. Então eu não vejo outra maneira de nos aprofundarmos senão através de poesia. Então é por isso que eu trago poesia para a gente conversar, vira e mexe aqui nas nossas lives também, pessoal. Vitor, olha só, falei que é difícil a gente fazer 3 poemas aqui, porque dá muito pano para manga falar de poesia. É muito gostoso, para mim é um prazer estar falando de poesia aqui. Aqui o Vitor falando, a poesia é uma espécie de língua de sinais, mas ao invés de mudar os sinais feitos nas mãos, muda o símbolo. Fantástico, isso daqui ó, dá um... isso daqui é fantástico que você escreveu, Vitor. É isso mesmo, fantástico. Exato, então a gente pode pensar ali, né, que o simbólico ele não é algo que ele é perene. Cobra significa, né, que nem dicionário de símbolo. A gente faz uma crítica necessária aos dicionários de símbolos, porque cobra significa complexo tal de tal coisa. Sei lá, complexo quitônico. Tá, mas a cobra não pode mudar? A cobra do meu sonho, a cobra que aparece ali num desenho alquímico, como a gente vem estudando, será que ela está dizendo só isso? Será que eu não posso sonhar com cobras voadoras? Com cobras aquáticas? Ou com cobras que estejam em outros planetas? Porque aí essas características não indicam que é mais a mesma cobra. Ela mudou alguma coisa. Ela percebeu alguma coisa antes. Então, este valor simbólico, ele é versátil porque ele não se apresenta da mesma maneira. Ele tem, as imagens, elas têm a característica de imutabilidade. Eu sonhei de novo, né? O que acontece? Eu sonhei de novo com barata, eu sonhei de novo com um vaso. Se eu estou colocando que eu sonhei de novo, né, nesse sentido de novo negativo, de repetir a mesma coisa, será? Será que na verdade não tem alguma coisa diferente acontecendo na imagem e você não está olhando para ela? Que é exatamente isso que o Vitor está dizendo com esse comentário, que eu entendo, né, Vitor? Pelo que eu estou entendendo do seu comentário é isso. Não mudou a barata, mas mudou ali como ela aparece, como ela se apresenta. Então o interesse em olhar para ela é o interesse em também olhar para algo que se transmuta como uma barata em mim, para poder falar melhor. Momentos em que esta barata aparece para mim, eu não vejo ela. No sonho consigo talvez vê-la melhor. Ela causa um impacto melhor, como a poesia também nos causa. Mas não entendi o que está aqui, o que está acontecendo aqui? A gente volta nela, né? A poesia é o prazer da repetição, não a compulsão. Mas o prazer em qual sentido? O prazer de olhar de novo. Olhar de uma maneira nova para alguma coisa que me provocou. Está ali naquelas palavras, mas não está tão claro assim. Está claro e não está. Uma boa poesia faz isso. A Wisława faz isso, na minha opinião. Aqui o Vitor. Uma linguagem lateral e subversiva. Concordo, Vitor. Fantástico o seu comentário, viu? Fantástico. Deixa eu ver se mais comentários. Boa noite para a Kathleen, que está chegando aqui conosco. Aqui, comentário da Joana. Senti também que o poema gira em torno da relação, o poema da lista, eu acho, né? Aí a gente entra mais no poema, inclusive. Nossa, olha quanto tempo que a gente está falando aqui só de uma lista que a gente está passando aqui. Senti também que o poema gira em torno da relação entre perguntas e respostas, mostrando que nem todas as perguntas têm uma resposta clara e talvez nem precisa ter. Então,
eu vou arriscar, eu sei que a Wisława conhece muito bem também a obra do Rilke, tá, Joana? Porque ela cita o Rilke em um outro livro chamado Correio Literário. Ela cita muito bem o Rilke, inclusive. Por quê? Porque nesta parte aqui que ela fala, o início do poema, né? Fiz uma lista de perguntas para as quais não espero mais respostas, seja porque são prematuras, seja porque não vou compreendê-las. O Rilke fala algo assim. O Rilke, na obra dele, ele fala, né, não procure, ele fala no Cartas a um Jovem Poeta, não procure, meu caro Capus, por respostas prontas, pois não será capaz de vivê-las. E a questão é viver tudo. Eu acho que a Wisława, nesse poema Lista, faz isso. Ela se preocupa em localizar quais são também as naturezas das perguntas que ela faz que não são possíveis de serem vivenciadas. Porque olha o paradoxo que ela nos coloca. São perguntas de extrema importância, são perguntas que, digamos assim, atingem-nos vitalmente e, ao mesmo tempo, elas não possuem resposta. Alguém tem uma resposta clara e pronta para a morte, por exemplo? Alguém sabe para onde a gente vai? Quanto tem de diversas narrativas religiosas, de tudo quanto é tipo, de não saber, talvez a gente vá para cá, a gente vai para o céu, vai para baixo, vai para lado, vai para o mundo das imagens, vai para o mundo de um sono eterno e por aí vai. Claro que elas têm semelhanças, mas elas não estão levando para o mesmo lugar. Eu não encaro, que nem o Victor falou, o simbólico muda. Até mesmo culturalmente, até por conta das atribuições culturais, várias coisas mudam nesse sentido. E por alguns objetivos diferentes, muitas vezes. Então, eu acho que a Wisława traz aqui perguntas bastante importantes que nos localizam em qual é o sentido disso tudo que nós temos nesse lugar chamado vida, ao passo em que são perguntas sem respostas. Inclusive ela termina o poema dizendo aqui, ó: às vezes suspeito que é um código próprio, mas essa também é uma pergunta que me abandonará um dia. Acho que ela percebe o quanto buscar por uma resposta pronta é deixar de viver a pergunta. O viver a pergunta é as perguntas importantes já estão nos colocando no caminho do destino delas. É o destino delas que vai me responder. E muitas vezes o destino delas é até aqui. E acabou. Às vezes elas continuam. Às vezes elas voltam. Às vezes elas revoltam. Então eu acho que isso é interessante no mundo das imagens, no mundo da imaginação. Porque nós temos a tendência de pegar estas perguntas vitais e dar uma resposta a elas. Mas uma resposta que, digamos assim, tenha todo um paramento de lógicas. E o trabalho que ela faz é, quando a gente acordar, essas perguntas não farão mais sentido. Quantas vezes nós já não acordamos de um sonho que parecia uma revelação de tão importante que ele era, e quando acorda parece que não é nada daquilo? Quantas vezes nós não somos incitados pelo sonho do que é importante para a nossa morte, talvez não tenha importância nenhuma para a nossa vida, quando nós acordamos. Essa é uma metáfora também. Então entende? Se a gente, digamos assim, tenta extirpar, trata mal a morte na nossa vida e na nossa cultura, nós estamos tratando mal exatamente aquilo que pode nos mudar. Não é qualquer coisa. Aquilo que pode nos mudar radicalmente, basilarmente, é a morte. Aquilo que pode transformar a nossa visão é a morte. E eu não vejo que, por exemplo, uma psicanálise que não esteja preocupada
em questões com o inconsciente não é psicanálise. Em outras palavras, uma psicanálise que não esteja interessada na morte não é psicanálise, porque as narrativas sobre morte inconsciente têm uma conversa que é a mesma coisa, só dita de formas diferentes, mas é a mesma coisa. Pega o Ulisses no Hades e pega o Freud descrevendo como é que funciona o inconsciente, né, sobre sonhos, é ali, é dessa forma que a coisa anda. Então, eu acho importante a gente manter viva esta chama que ela costuma se apagar quando tem vento demais. É uma chama que precisa ser resguardada, senão ela apaga. E ela vai apagar uma hora ou outra por si mesma. Mas pode ser que, se ela for protegida, ela ilumine mais. Ela ilumine coisas que até então não tinham a sua sombra devidamente preservada. Enfim, devaneios. Aqui a Joana comentou mais alguma coisa. O silêncio, que muitas vezes é a única resposta possível, parece carregar mais peso do que qualquer palavra. Depende da qualidade do silêncio, né, Joana? Sim, tem silêncios pesados, tem silêncios leves, tem silêncios que tiram todos os barulhos e nos localizam. Eu acho que depende da qualidade do silêncio. Nem todo silêncio é o mesmo silêncio. Eu fico também pensando muito nessa sacada que o Vitor teve, que eu acho uma sacada fundamental. A profundidade não é a mesma, o silêncio não é o mesmo, até a nossa noção de psicanálise não é a mesma, tem tantos diversos. Essa diversidade, né? Por exemplo, a psicanálise é diversa. A gente fez até aqui lives sobre psicologias. Essas diversidades, talvez a gente ainda não aprendeu a lidar com elas. Talvez em alguns momentos a diversidade fique para nós como uma torre de Babel. Cada um fala na sua língua e ninguém se comunica com nada. Mas a diversidade é a possibilidade de perceber que tem línguas diferentes falando ao mesmo tempo. Que o caminho de ascensão é um caminho de confusão também. Que era a tentativa de chegar aos céus ali da Torre de Babel, né? De uma forma concreta. Aí vê que a barreira do céu é a linguagem, né? Ou a comunicação, o diálogo, né? Não só a linguagem, mas as outras qualidades que aparecem ali no mito da Torre de Babel. Que, inclusive, tá, pessoal? O mito da Torre de Babel também é um mito, acho que babilônico. Ele não é só um mito bíblico, tá? É um mito babilônico. Se minha memória não falha, me corrijam aí quem souber. Mas ele é bebido de outras culturas, como várias e várias histórias dentro da Bíblia também é bebida de várias culturas, e elas apresentam-se ali de uma característica mais monoteizada. Mas a Bíblia é uma reunião de diversas culturas, o grego, o aramaico, o persa, o hindu também, Hare Krishna, né? Para quem não conhece Hare Krishna, Cristo tem um caminho similar ao Krishna. Aqui tem vários aqui a Joyce. Pegando essa linha, a fantasia é mutável. E eu acho que essa é uma característica essencial. Só é fantasia se é mutável. Se é a mesma coisa, já não é mais fantasia. Aí vira um atributo mais literal, que é o que a gente está falando aqui da Torre de Babel, inclusive. Então, a característica de que o que define uma fantasia é a sua mutabilidade, tá? A sua transformação, a sua metamorfose. Dessa forma, é inevitável a não compreensão das perguntas iniciais quando se volta a atenção para elas novamente. Sim, até porque quando nós caminhamos diante, através de uma pergunta, ela não se mantém a mesma. Ela não toca nos mesmos lugares. Perfeita a colocação, Joyce. Aqui alguém pedindo para participar da live. Eu não sei quem é. Aqui a Eliane. Palavra que não serve ao preenchimento do vazio, mas que dê voz a ele. Fantástico. Olha só, essa live tá uma delícia, hein, pessoal? Vocês estão fazendo os comentários bonitos demais. E como eu gosto de comentar.
Eu sei que a live está indo por um caminho bom, um caminho gostoso, quando os comentários, né, quando essas devolutivas trazem isso. Quando essas imagens provocam tantas outras imagens aqui, fundamentais, assim, de como é bonito ver de uma outra forma, né? Palavras que não preenchem o vazio, mas que dê voz a ele. Olha que relação diferente se você está trazendo, né, Eliane? Em relação ao vazio. Que o vazio é um estado de permanência também. É uma possibilidade também de perceber que o que é colocado no vazio talvez não se permaneça. Mas o vazio, ao permanecer-se, dá a possibilidade de mutabilidade. Que voz agora tem no meu vazio? O que está vazio em mim? Então, se eu encho alguma coisa, né, se eu dou conteúdo, ou melhor, se traz conteúdo a alguma coisa, se eu dou conteúdo a esta coisa, talvez o vazio se torne outra coisa. Então, o vazio também tem essa característica. Isso é muito interessante. A partir de um momento que eu alimento alguma coisa, outra coisa vai dizer, bom, aqui também falta, mas aqui agora pode estar muito bem paramentado. Então eu acho que é exatamente, a gente vai caminhando nas incertezas. E como é gostoso caminhar nas incertezas, porque ali elas não têm só uma função para a vida. As incertezas não têm uma função para a vida, mas elas inspiram a vida a buscar incertezas. Puxa, como é que será? Vou dar um exemplo meu agora, vou me colocar aqui na roda. Como é que será que eu, Rhodes, toco contrabaixo? Eu não sei. Fui lá e comecei a tocar contrabaixo. Estou descobrindo até hoje. Já faz quase um ano que eu comecei essa descoberta. Isso é uma inspiração da incerteza. Então hoje eu não sei, eu não me considero que eu sei tocar aquele negócio. Eu achei que era fácil. Pô, só 4 cordinhas, fico lá passando o dedo ali e tal. É difícil pra caramba. Tem um monte de coisa, tem tônica, tem acorde. Tem acorde em contrabaixo, nem sabia que tinha. Mas é uma inspiração. Eu estou caminhando nessa incerteza. Você fala, agora eu sei tocar contrabaixo. Beleza. Eu não sei, mas comigo, agora pessoalmente falando, quando eu sei muito de alguma coisa, aquilo não me interessa muito mais. Eu paro de olhar para aquilo. Já entendi que o sol tá laranja. Bacana. Eu paro de... O meu olhar para de ter interesse naquilo. Agora, quando esse olhar de, puxa, tem alguma coisa fascinante acontecendo aqui, essa incerteza vai caminhando por mim, em mim. Eu não estou usando ela está me usando muitas vezes. Ela está fazendo o trabalho dela em mim. E falar para você, é um trabalho bonito, viu? Apesar dele começar muito feio, né, de fazer os garranchos ali, mas ao tempo, e vai criando um espaço, né, vai precisando de um vazio para criar um vazio até no meu próprio tempo de vida, vai criando uma intimidade com esses paradoxos, com perguntas que não são tão respondidas assim, respondíveis de uma forma tão absoluta. Deixa eu ver se tem mais comentários. A Zina comentando aqui, olá, mesopotâmico, olha só, obrigado, Zina. A Zina falou, a Torre de Babel é mesopotâmica, eu sabia que era para aqueles lados ali, que ótimo, muitíssimo obrigado, Zina, muito obrigado por me localizar. Vitor, fantasiar é vestir roupas variadas sem perder a primeira, ela nos faz sonhar e nos faz imagem e semelhança desta ou de outra criatura. Sim. A roupa tem a sua própria forma de ver. E é colocando a roupa que a gente se vê de outra forma. Sim. A fantasia é isso. Esse põe e tira. Que é Joana, os devaneios fazendo florescer as almas dos poetas. A gente está fazendo poesias aqui. E quanta poesia maravilhosa está surgindo aqui. E bom, pessoal, como era de se esperar, ficamos só com um poema aqui, só uma poesia.
E bom, fazemos uma terceira e última poesia na próxima live ou passamos para um próximo tema, que aí eu vou... Vai ser um tema surpresa, obviamente. Aí eu vou trazer no próximo encontro. Mais um pouquinho de poesia na próxima live ou passamos para uma outra temática? O que vocês sugerem, já que estamos no final da live? E bom, enquanto vocês pensam aí, sorteio. Eu vou passar dois nomes que participam aqui conosco. Então, os nomes que derem ok estão participando do sorteio do livro Fronteiras, e os nomes que eu escolho são Enila e Vitor. Enila e Vitor. Dando ok, vocês estão participando. Aqui a Joana falando, fazemos mais uma de poesia, mais poesia. A Enila falando, nosso respiro no meio da semana. Então, tem dois comentários. Se tiver de 4 a mais, aí a gente faz mais poesia. Senão eu vou entender que só uma parcela pequena da população quer. O Vitor deu ok, então o Vitor está participando do sorteio. E aí, a Joyce falou, poesia é sempre uma boa pedida, então tem 3. Se tiver mais uma, a gente vai. A Enila, já tem o livro. Já está o livro? A Kathleen falando, mais poesia. Bom, eu posso também passar para um outro nome, viu, Enila? Eu posso passar para outro nome. Ou se você quiser doar o livro também, não sei, né? Mais poesia. Então a gente vai ter que fazer mais poesia. A Eliane falou aqui, então a gente já passou de 4 aqui comentários. O que você prefere, Enila? Eu chamo outro nome ou você quer participar? Porque você já tem o livro, então vou esperar a sua resposta. Então já temos aqui os nomes. Ou melhor, eu tenho um tema, falta só saber se a Enila vai querer participar ou não do sorteio, porque ela já tem um livro. Aceito participar. Então ok. A Enila, ela participa e se ela ganhar, ela faz a doação para o SEI. Ok, então, Enila. Então você está participando do sorteio também. Então, pessoal, muitíssimo obrigado aqui. Então, na próxima live faremos parte 3 deste livro maravilhoso aqui, que é o da Vislava, Para o Meu Coração num Domingo, com uma poesia de escolha aqui. Vamos ver como é que a gente vai escolher na próxima semana. Muitíssimo obrigado, pessoal, e nos vemos semana que vem. Tchau, tchau.